Bom, pessoal, mais uma videoaula, certo? De integração por partes. E nessa videoaula vamos responder duas integrais. E essas integrais foram a que, assim, apareceu realmente na minha prova. Então vamos responder a primeira, a integral de epsilon elevado a x vezes seno de x dx, certo? Então, primeiro passo a gente já sabe. Eu vou dizer quem é meu u e meu dv. Então, pessoal, quando eu tiver uma função exponencial multiplicando uma função trigonométrica, a prioridade de ser u é sempre a minha exponencial, certo? Então, meu u vai ser epsilon elevado a x e meu dv é todo o resto. Então, seno de x dx. Quem é o meu du dx, no caso? A derivada de epsilon elevado a x é epsilon elevado a x. Ou seja, meu du é igual a epsilon elevado a x dx, certo? Meu dv é seno de x dx. Então, meu v é a integral disso aqui. A integral do seno de x é menos cosseno de x. Então, denominei aqui minhas funções u e v, dv e du. Agora a gente já sabe que é só aplicar a equação geral da integração por partes. Então, a integral de epsilon elevado a x vezes seno de x dx vai ser igual a u vezes v, ou seja, epsilon elevado a x vezes menos cosseno de x, certo? Menos a integral de v du. Quem é meu v? Menos cosseno de x, né? E quem é meu du? Epsilon elevado a x dx. Então, a gente caiu numa integração por partes de uma integração por partes. Então, eu vou fazer aqui de maneira separada. Então, menos com menos, pessoal, eu já vou ter mais. Então, eu vou ter a integral de epsilon elevado a x vezes seno de x dx, que é igual a epsilon elevado a x, que multiplica menos cosseno de x, certo? Menos com menos, mais. E agora eu vou responder aqui ao lado a minha integral de cosseno de x vezes epsilon elevado a x dx. Então, meu u vai ser a função exponencial e o meu dv todo o resto, ou seja, cosseno de x dx. Quem é meu du dx, ou seja, a derivada de epsilon elevado a x, epsilon elevado a x. Logo, meu du é igual a epsilon elevado a x dx, certo? E se meu dv é cosseno de x, quem é seno de x? Ou seja, meu v vai ser seno de x. Então, quem vai ser a minha integral de cosseno de x vezes epsilon de x dx? Vai ser o v menos a integral de v du. Caiu novamente. Então, está aqui minha solução. Meu u é epsilon elevado a x. Meu v é seno de x, né? Menos a integral de v du. Quem é meu v? Seno de x. E o meu du é epsilon elevado a x dx. Então, pessoal, a gente caiu novamente numa outra integral por partes, dentro de uma solução do integral por partes. Quando acontece isso, se a gente for fazer novamente, vai acontecer novamente e novamente e novamente. Então, na hora da minha prova aconteceu isso. Eu fiz a integral novamente e deu novamente. E depois eu percebi, certo? Que se eu jogar aqui a solução da integral, eu vou ter... Então, aqui, na verdade, eu tenho a integral, né? Mais com mais de cosseno de x, epsilon elevado a x dx. Então, eu vou ter a integral de epsilon elevado a x vezes seno de x dx, que é igual a epsilon elevado a x vezes menos cosseno de x, né? Mais
a integral de cosseno de x vezes epsilon de x dx. Quem é essa integral que a gente achou aqui? É epsilon elevado a x vezes seno de x menos a integral de seno de x vezes epsilon elevado a x dx. Então, pessoal, só se a gente observar, a gente tem aqui seno de x, a gente tem a integral de seno de x vezes epsilon de x elevado a x dx, e aqui também eu tenho a mesma coisa, ó, a integral de epsilon elevado a x vezes seno de x dx. Ou seja, se eu passar esse termo aqui para o outro lado, eu vou ter isso aqui mais isso aqui, ou seja, 2 vezes a integral de epsilon elevado a x vezes seno de x dx. Então, isso aqui é igual a isso aqui, ou seja, se eu passar para o outro lado, negativo fica positivo, eu somei as duas. Então, 2 vezes a integral de epsilon elevado a x vezes seno de x dx é igual a menos epsilon elevado a x cosseno de x mais epsilon elevado a x vezes seno de x, mais a minha constante c. Terminou, pessoal? Não. Por quê? Eu não quero a integral de epsilon elevado a x vezes seno de x dx. É só passar o 2 dividindo tudo. Ou seja, eu vou ter menos epsilon elevado a x vezes cosseno de x, certo? Mais epsilon elevado a x vezes seno de x, dividido por 2, mais a minha constante. Constante a gente bota c, pessoal, dividindo por 2, porque c sobre 2 é a mesma coisa que c, porque é uma constante, certo? Então, essa aqui é a solução da minha integral, certo? De epsilon elevado a x vezes seno de x. Então, pessoal, mais uma integral que caiu na minha prova, certo? Eu tenho epsilon elevado a seno de x vezes cosseno de x vezes seno de x dx. Então, se a gente observar aqui, a gente não pode aplicar uma integral por partes direta assim, porque a gente tem 3 termos. Então, o que a gente pode fazer aqui? Fazer uma substituição de variáveis. Então, eu vou dizer que meu u é seno de x. Então, quem é o meu du dx? A minha derivada com relação a x. Derivada do seno, a gente sabe que é cosseno de x. Ou seja, meu dx é igual a du sobre cosseno de x. Então, vamos substituir aqui na minha equação, na minha integral. Então, eu vou ter epsilon elevado a u vezes cosseno de x. Quem é seno de x? Então, vezes u. Quem é meu dx? Du sobre cosseno de x. Então, o meu cosseno de x vai cortar com o meu cosseno de x. Então, eu consegui transformar todas as minhas variáveis x em u. Então, eu fiquei com a integral de epsilon elevado a u vezes u du. Ou seja, depois de uma substituição de variáveis, eu caí numa integral por partes. Então, a gente sabe que a integral por partes, então, é de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Para não confundir com as letras que eu substituí, pessoal, eu vou transformar isso aqui em outras letras, certo? Então, eu vou dizer que x dy é igual a x vezes y menos y dx. Só fiz transformar as minhas variáveis. E agora vamos aplicar a integral por partes. Então, nesse caso, quem vai ser o meu x? Meu x vai ser, a gente sabe que a função algébrica tem prioridade para a função exponencial, então meu x é igual a u. Quem é o meu dx, né? du. Ou seja, a derivada de u é 1. Ou seja, dx é igual a du. Eu sei que é estranho, pessoal, a gente trocar as letras, mas é necessário, porque senão a gente confunde, certo? E quem é o meu dy?
meu dy é todo o resto. Então, epsilon elevado a u du. Certo? Então, quem é o meu y? De epsilon elevado a u du é epsilon elevado a u. Então, achei o meu dx, achei o meu y, eu já tinha meu x e meu dy, é só a gente substituir. Então, eu vou ter... Então, quem é x? U. Quem é meu y? Epsilon elevado a u, menos v. Quem é meu v? No caso, menos y. Quem é meu y? Epsilon elevado a u, dx. Quem é meu dx? du. Então, resolvi a integral por partes. Certo? Então, u vezes epsilon elevado a u, menos a integral de epsilon elevado a u é epsilon elevado a u. Agora é só substituir o meu u. Quem é meu u? Seno de x. Ou seja, a integral de epsilon elevado a seno de x vezes cosseno de x vezes seno de x dx é igual a u. Quem é meu u? Seno de x vezes epsilon elevado a u. Quem é meu u? Seno de x menos, aqui é epsilon, certo, pessoal? Menos epsilon elevado a u, que é seno de x. Então, está resolvida aqui minha integral. Se a gente quiser simplificar, a gente pode colocar em evidência esse meu epsilon elevado a seno de x. Então, ele vai multiplicar seno de x menos 1, mais a minha constante c, certo, pessoal? A gente não pode esquecer. Então, essa aqui é a solução da minha integral, certo? Pessoal, estamos encerrando aqui o das integrais por partes e na próxima videoaula vamos aprender o método de substituição trigonométrica, certo? Então, até a próxima. Se gostou do vídeo, deixa o like aí, siga o canal, certo? E obrigado!